não só nada, nada, porque para mim eu estava tão feliz, de preparado, tudo bem, tudo lembrando, ó, tudo investido. Ah, well, let's go. Let's pessoal, o meu tema da palestra de mobilidade humana e sustentável. Meu nome é Felipe e hoje palestrante é o Evandro. Ele vai tudo de tecnologia, ele vai fazer uma apresentação para nós. Escolhemos uma marquinha, escolhemos essa semana, escolhemos o conteúdo e a palavra está com ele. Seria para o nosso comentário humano genial. Muito bom lugar, eu falo, eu não estou falando apenas de estabilidade ambiental, muitas vezes é um entendimento de pessoas que se fala de estabilidade. Eu falo muito mais, e estou para me apresentar. Vocês viram o problema de direito, onde eu vieram aqui. E me revelou de uma vez que aqui na Coli, engenharia das escolas, existia um órgão, planejamento nacional chamado GEPOR, um órgão extremamente importante e inteligente. É um órgão que dava planejamento das escolas, a prepara, e esse órgão foi rolou uma planilha em 72, até hoje é usado. Então, preparatório, formando operações diferentes, equipamentos diferentes, mas que aí foi uma colaboração com a parceria do GEPOR com a política. Aqui também tem inteligência empresarial, a colaboração de diferentes de engenharia, patologia, gestão pública e, como eu digo vocês, universidade e investimento do PDR. Eu tenho uma profissional, sou sócio de inovação de engenharia, sócio minoritário, uma startup de tecnologia, e tem uma parceria através da nós, com as instituições de estudo aqui da Universidade de Pernambuco, e com eles eu tive formado professor da Universidade Federal, de entrega de serviços para as estruturas, para os alunos. Eu tenho uma associativa também, sou convidado a ser presidente do Instituto de Trânsito e Mobilidade Sustentável, e há uns 2 anos sendo elaborado, tive a oportunidade de fazer uma pré-ocupação do Fundo Social, para o Instituto Digital, e o Dr. Luiz Janeiro apresentou algumas ideias de construção do Instituto. Para a fase final, nós vamos ter uma assembleia de maio, de maio, e nós teremos essa ideia de criação, finalmente, do Instituto, pensando maturada hoje, olhar para ser presidente, então, brevemente. Sou observador do Observatório Nacional de Segurança Viária, para quem não conhece, e o programa Mar Amarelo. Um programa de educação, conscientização, as pessoas mudaram suas importantes. Aí a minha primeira vez que vocês vão ouvir muito diferente. É simples, no terceiro setor, como a segurança viária, quando eu procurei que eu poder substituir aqui, e hoje a gente não vê na forma de educativos. Não vejo. É muito e não se investe naquilo que precisa. E aí, como observador, eu tenho o dever de ofício de me apresentar, falar uma matéria, nós vamos passar um pequeno vídeo.
Não espere as consequências para aqueles olhos. Maior é o trânsito de chegado a salvar vidas. Mostrar todos os problemas que ocorrem para Estamos também para todo direito suplente de uma maneira através do dado social, pelo dado do também associado à academia de patologia e que é no caso e tudo isso. Vocês fizeram para notar que eu dividi em 2 áreas, e engenharia diagnóstica. Dois praticamente, como que ela tem que virar para uma, virar para outra. Porque a vida se apresenta para ser muda, nós nos fazemos para Recife, o diretor de coordenador de pesquisa de Olinda, investidor consultor de mobilidade em algumas prefeituras, presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infração Jária, isso, é distância de julgamento dos autos de infrações. De infração, você vai fazer a sua defesa, se ela ficar, você fala a sua defesa, de fato, a minha instância de julgamento é a até no âmbito do que deve tratar dos casos, também deve que tem grupos estaduais também tem que falar sobre as decisões. O meio editorial do Conselho Estadual de Trânsito, que ele é a segunda instância de julgamento. Então, nós temos que trabalhar em você, não, ele não é referido, né, a tratar as suas relações, a defesa de uma notificação de ocupação, se ele for recorrer para a questão. E aí, eu costumo, muitas pessoas que funcionam, às vezes, julgamento de uma maneira correta e querem afetar. Muitas vezes é escolhida pelos gestores públicos, geralmente não tem nenhum pedido. 200 reais por semana, e aqui, na rua, a comunicação política para atender o que as vagas existentes. Muitas vezes, não com essa vaga, não tem a mínima conhecimento. Eu, na nossa consultoria, cuidar, tentar trabalhar em que ela nem tem que defender. Eu vou preparar a direção e a gente tem uma postura de gestão e a maneira técnica. Por isso, eu sempre oriento por isso você tem que
polícia federal, representante Assembleia Legislativa, tem veterano, BRV, então, é um colegiado de julgamentos lá são muito mais perigosos. Muitas vezes, o julgamento já é questionado pela CETRAN, inclusive, se for mais raro, e deles, isso é ser corrigido. Então, por isso que é importante, como as organizações da CETRAN, mais e está fazendo também fazer julgamento. E a nível nacional, eu fui titular da Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, Finalização e Via do Conselho Nacional de Trânsito. A entidade máxima do Sistema Nacional de Trânsito, e ele tem umas câmaras setoriais. Quando tem câmara de curso legal, que vai se apropriar, fazer todas as alterações de proposições e modificações na legislação e feito no ele a oportunidade de participar da última atualização dos manuais de sinalização de trânsito. São as referências para poder sinalizar e trazer beneficiários da prefeitura de João, sinalizar as vias. Foi muito relevante, porque a gente faz a gerente de integração e examinador de frente para entrar. Depois de dizer, eu tenho que trabalhar para lá, fazer o que interessa para mim aqui. Foi legal de mudar. Vamos colocar o direito. E a opinião qual é a política pública que alcança 100% da população? Não a política pública que a gente tem dentro da população, bem uma parte. Educação pública. E todo mundo, né? Os usuários do sistema de saúde, educação, eles não é tem que ser a população. Toda a população paga através dos impostos os serviços. Por isso, inclusive, eu faço uma defesa sobre os objetivos de fazer. Tem um questionamento na Constituição, fala que transporte coletivo é essencial. E o a gente chama transporte coletivo coletivo. Se é público, a prioridade falar muito sobre isso. Mas, como eu disse, não somos políticos defeitos da população. A gente vai ignorar e poder andar. Como o usuário de bicicleta, como o usuário de patinete, como depois do direito dos patinetes, não seria o também não cuidar. Sobre todo perigo, usuário de transporte coletivo, obrigado, gente, aqui despeja o centro da população. Por isso, a gente tem como tema mobilidade urbana, que eu proponho que seja tratada como mobilidade humana, e sustentação, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a sustentabilidade. Então, quando a gente fala sobre mobilidade, não é falar sobre veículo, que essa é uma falsa impressão que uma boa parte da sociedade tem. Quando você cria uma fase exclusiva de ônibus, a gente está tirando o espaço do Estado. E isso fica, muitas vezes, uma análise não muito adequada, porque representa o foco coletivo da sociedade. Então, não é sobre veículos, sobre pessoas, isso impacta na questão da poluição visual, na poluição sonora, na poluição ambiental, enfim. Vamos falar um pouco sobre conceitos, fundamentação legal, competência e organização institucional, história e evolução, mobilidade humana, sustentável, recursos progressivos e pesquisa política. Vamos lá.
que é uma quantidade boa. Se você for falar justamente, isso não realiza um deslocamento de pessoas em áreas de espaço urbano. Isso aqui é comparado à Lei 12.037, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa talvez seja a mais recente e mais importante. Existe um tabuleiro que vinha sendo feito de uma forma bem complicada para voltar um pouquinho mais na frente. Mas tem uma outra definição que é um conjunto de políticas, técnicas, metodologias, voltando para o deslocamento de pessoas de cargas, como pode ser, as cargas também se movimentam na cidade, com segurança, conforto e qualidade, pessoas que vão pretexto de universalização, sustentabilidade e economicidade. A definição que eu fiz, questionando um pouquinho a definição bem especial da lei. Mas, uma questão legal. Aí eu quero pegar a Constituição. Mas a Constituição, dentro de definição, alguns regulamentos, algumas atribuições, algumas exigências do poder público. Por exemplo, o processo licitatório do sistema. Aqui pelo acreditar no sistema foi. A única licitação que teve, duas que tiveram aqui, uma foi o governo Roberto Magalhães, prefeitura do governo Magalhães, quando a CPI foi privatizada, e o governo Magalhães foi aplicado a 7 lojas do sistema metropolitano, a Secretaria Metropolitana de Escola Urbana, o estadual, responsável pelos esportes, e escola primária metropolitana. E foi feita a licitação, as 7 lojas foi entregada em 2 lojas. Vocês foram concluir os seus processos de licitação. Porque só para evitar essas coisas, foram serviços que são justamente 2 corredores de BRT, que agora está sendo degradado, o corredor norte, que é operado como transporte de empresas, agricultura, estadual, e o corredor leste, que é a Nova Brasil, e a Oeste depois comprou aquela empresa que foi privatizada na CPI. Então, isso define as emissões, define regras e até pagar a conta. As outras que não foram, porque na hora que foram entregar o serviço, descobriram que o sistema da rede é feito por cofres públicos. Porque, quando você faz o contrário, concessão, você tem um modelo de delegação até então, até hoje, o sistema de aquisição. Tem um caráter mais especial do que a concessão da e mais regras e responsabilidade de parte a parte. Quando foram entregar 5 lojas, descobriram que não prejuízo. Até hoje não se tem licitação. São permissões a empresas há mais de 60 anos. Isso impacta na definição a concorrência que transforma você deve ter concorrência no processo licitatório. Você tem deve sem fazer a licitação, você não cria um atendimento que eles se mantém naquele serviço e aquele atendimento vai ter uma licitação. Isso não é problema do nosso cliente. Temos também o Código de Trânsito Brasileiro, que estabeleceu regras de trânsito, estabeleceu vários regulamentos. As eleições a nível federal, estadual e municipais, e trouxe a falta de ideia de que esse código estabeleceu um processo de fiscalização, que na verdade a São Paulo já fazia
a gestão dos seus sistemas do plano de fora de brasileiro. Na universidade, um pouquinho depois, 2001, uma legislação mais voltada para a questão urbanística e a lei de 1972, que eu falei, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade e criou a obrigatoriedade do Plano de Mobilidade Urbana, que é um plano de mobilidade urbana. Todo procedimento dos municípios com mais de 20 mil habitantes tem que fazer um plano diretor. A cidade, e o plano de mobilidade veio muito normal. Essa cidade com mais de 20 mil habitantes, pesquisa para atender, e cidades que estejam em região metropolitana, se tiver menos de 20 mil. Se tiver mais de região metropolitana, tem que ter uma mobilidade. E uma grande mudança que eu disse, anteriormente, porque, por exemplo, o processo de instalação que muitos o definidor da obrigatoriedade, que estamos fora da realidade, não existia uma sanção para o município que não assume a gestão do trânsito. Quando eu falo aqui, se não ficar já não obrigar, quem não quiser não obrigar, mas agora não, desde 2024. Quem não quiser, não recebe leis federais para a mobilidade, exceto se for para trabalhar no público. Então, essa lei é muito importante para que esse grupo de mobilidade, embora tenha sido trabalhado 5 vezes, mas em 2025, 4 para a cidade com mais de 250 mil habitantes, e em 2025 colocar a cidade até 250 mil habitantes. Então, quem não tem plano de mobilidade, e não pode receber que vai ser verdade. Isso é a receita. No Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Estado que eles fizeram uma receita. No 2024, que os relatórios para o município de Pernambuco, tem 99, acima de 20 mil e um componente metropolitano. Fez uma boa relatória cobrando a elaboração do plano, que é o planejamento. Mas que seria alguém vai ter isso no plano. É importante. A nível municipal, mais de 250 mil para 14 durante o quadro. E a 250 mil foi mais de 20 mil, pelo menos tem toda muitas pessoas que têm só o orgânico, existem algumas benefícios de realmente, só não vou fazer uma mobilidade desse negócio, uma mobilidade, a transporte, e o seu plano diretor, aqui uma vez que tem escolhido o mercado de gestão, que é a gente está falando do plano de mobilidade. Isso é competitivo, porque, assim, eu sinto que muita gente não sabe que a gente tem para aqui. Coisa que você falou muito na língua, que não era para ser expandido. Então, a gente falou a prefeitura. É uma verdade. Você tem jurisdição do sistema local, o Estado da metodologia estaduais, em termos de o ODR, e o nível nacional, e não na metodologia federais, nem os responsáveis do sistema geral. O sistema também tem essa firma. Então, o município, quando cuida de transporte intramunicipal, o Estado do transporte intermunicipal, e aí esse Pernambuco nós temos grandes empresas que substituiu a antiga MCU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que era o órgão estadual. E faz a questão do transporte metropolitano
população que olha existe o transporte local que existe sem poder diferenciar através de 2002, que era o que era uma coisa de capítulo existe e o responsável do sistema estadual e o município de Brasília. As Olimpíadas e em 2024 no Câmara de Tratamento do Consultoriano, só tem 13 cidades que compõem o consórcio de municípios da região metropolitana. Então, um grande esse consórcio cuida do transporte dentro da região metropolitana. E os municípios centrais, a IPTI, transporte intermunicipal fora da região metropolitana ou saindo da região metropolitana. Então, esse Armadura, Petrolina, esse deslocamento de transporte é responsabilidade da empresa PTI e da União com o DENIT, que cuida do transporte interestadual. Legislação, vocês vão ouvir muito. Quem é responsável pela legislação é o Ministério do Trabalho. E através do aqui a assinação. Certo? Vai encontrando, mas a prefeitura estimula, por exemplo, futuro. Uma mudança de guia do sentido de manejo, que faz uma portaria, que é um detalhamento daquilo que vocês propõem a fazer enquanto gestor. Então, vocês vão vir falar muito, olha, a competência de legislar trânsito é da União. Administrados também tem suas atribuições. Estatística, todos os órgãos participaram da maioria da União, tem que fazer estatística de trânsito. Esse é um grande gargalo nosso. A gente fala números absurdos de sinistros que moram em você tem uma percepção que não são todos os municípios do Brasil que estão em fase de gestão. Não tem gestão, não tem estatística. Não tem setor diferente. E aquilo que faz muitas vezes, a estatística é a subnotificação dos dados de então, quando a gente fala de números absurdos de números, apenas a estatística só consegue registrar tem um canal SUS, mas muito alimentado pela conta. Se a conta não tem capacidade de fazer estatística ou não tem nem órgão, a estatística está. Educação. Aqui eu bato todos. A educação de vocês faz uma organização nacional. O Observatório de Segurança Viária é um órgão do terceiro setor, isso não vai ser isso. Como é que cada vez tem que ver na rua? Uma das questões de palestra. Alguns locais onde se teve uma educação forte, uma educação forte, juntos, conseguiu fazer essa parte. Então, entrou em mim. Eu falava muito de Brasília e tem lá. E fácil, de um lado, e fácil do outro, você consegue atravessar uma faixa de internet sem ser massa. Uma vez que você palestra, uma pessoa lá usando. Esse problema também. É verdade. Pessoas também. E a prova de educação funciona, talvez não se lembre, mas tem um pagamento do veterano. E um local, que até hoje é pouco desligado, e também tem instrumento muito bom, que faz a constante, até o condutor, como ele tinha informação, que não explicava as partes. Mas até hoje, todo mundo passa assim, meio que olhando a gente para fazer aquele pagamento. A educação não existe, não é só
explicação, e correu na transição da edição, citando os períodos de na formação parece ser muito parecida. Muita educação, muita campanha de lembrando, educação nacional campanha é um debate único do processo de educação que faz escola, forma, que, por exemplo, eu tirava um problema de matemática que com o tema não tem na semana do trânsito, que é desde o setembro, o último para que vocês vão ver aí, muito da prefeitura, fazendo provavelmente aquele peixe. Então, educação de força. Eu trabalhei peixe, muita educação. Educação muito forte. Eu sou defensor da educação forte. Eu tenho, inclusive, a coisa que não foi diferente. Agora, tem uma regra que traduzia e tinha a cabeça do operário federal com tiros na terra de Búzios. O vinho vai levar a chuva toda. O chuva e toma tudo. Essa é eu estou vendo que essa relação assim. Ele não vai para a parte, ele tem que também do Estado com Deus, mas também para o meio escondido. O meio escondido. O meio escondido está com ele. Que não é uma coisa. A gente vai explicar a sinalização de trânsito. Parece que define a velocidade da vida. É a sinalização vertical. Eu estou comentando vertical. É como se você tem como eu prefiro. O equipamento de fiscalização eletrônica, ele atua para situação pior e pior. Se você precisa explicar o seguinte, que explicar a situação ao longo de toda a vida. Eu dou um exemplo que obviamente, está possível discutir essa discussão, possível discutir isso está errado. Isso está sendo erro. Não sei se vai mudar. Ali pegando a greve de e jogando a esquerda para a greve de 60. Não tinha dúvida que a direção de velocidade. Não podia usar para 60, ou 40. Que não tinha nenhuma. Uma rodovia sem sinalização. Você sabe que interesse, a direção já havia, você não tinha uma deveria poder ser carro. Primeiro, depois de uma placa de 60, depois de uma placa de 40. Então, muito bem. Não é isso. De sinalização. E ele foi para não se repita, não. Não se repita um acidente. Isso foi o primeiro trabalho que alguém teve a ideia de falar isso. Mas hoje está no Código de Trânsito. Tem uma lei que alterou o Código de Trânsito. Tudo que estava feito acidente foi substituído por sinistro. E acidente é algo que eu deixar a garrafa. Se pudesse deixar a garrafa um pouco mais para cá, mas é um acidente. Você tem pé e não pode evitar. E é aquilo que você conscientemente não, geralmente você conscientemente você faz para evitar. E aí você não está caminhando em novos riscos. E está assinando uma acidente. Então, esse é o fenômeno de multiplicação. Eu falo sobre o comando, não é que eu quero que todo mundo seja multado, é que seja respeito. No prefeito da STU,
Eu, na Câmara de Vereadores, na audiência pública, na reunião obrigatória, depois eu faço para vocês, depois deixo eu espelho, tem várias modificações de finalizar o equipamento de reunião. E eu disse para o vereador, me desculpe, mas eu mesmo que eu uma lei de trânsito, você não pode abordar uma placa, você está montando. E eu defendo isso. Não é o equipamento. O equipamento não é para você respeitar a definição da velocidade na via, até que ninguém arbitrar. Não vai ser possível. Entendeu? Na habilidade, você não podia arbitrar. Então, um trecho de uma via de 60 km por hora, tem uma você com base na maquinaria. Tem mais necessidade, ele volta para lá, não tem. Mas também não paga 60. Mas, uma coisa de uma questão do qual eu vou falar um pouco aqui. Quando eu quero carregar essa frequência, e é engraçada, porque eu estava na velocidade que eu tenho. E é engraçado, já ficava então, outra vez que eu preciso entrar aqui, eu não tinha que estar comigo na outra. Vocês não viram? Eu sei que é mais outro tipo. E a educação que é uma coisa que você não realmente é muito mal feita. Tem muitas questões. Rodovia, as questões. Guias urbanos. Eu falo a gente chegou a entender o porquê disso, porque não tem órgão de trânsito. Então, órgão de trânsito não tem quem ver. Às vezes tem órgão de trânsito, a última cidade que eu ajudei a municipalizar, e botar, não, porque eu tenho um cara aqui, tem licitação, vai ser obrigatório, eles têm esse dinheiro e tal. Beleza, eu só consegui o crédito para colocar. Nacional para relação para quando você tiver. Porque assim, vereador, é um cicloninho, ele faz um trabalho ali, estava numa placa, então estava. Isso leva a uma situação a desenvolvimento as pessoas fazem eu consigo que eu estava no carro e a minha eu na praça direita o cara querendo aí eu aproximou mas a gente trabalhar na pista quando ele entendeu o que foi assim, muito dos documentos. Outro exemplo, vou chamar de social,
O que deveria olhar ou vertical. Então, que define o trecho da via não é que tem que estacionar, tem que ter uma placa. Uma demarcação. Se não tem uma placa, demarcando o quê? Enfeite pneu fio. E foi tudo isso. O cara não quer parar na minha porta, fica de amarelo. Eu parei, aí eu comecei a foi de problema social comigo, sabe? E depois, como é que é da loja de frente? Você não pode parar aqui. Falei, não pode. 5 minutos chegou aqui no trânsito. Eu não posso estacionar aqui. Eu falei, e você sabe disso. Aí o cara falou para mim, porque você trabalha em obrigatoriedade. O apoio de estacionar é uma relação comercial. A pessoa não tem relação mental, você não deveria ter na via e não no meio fio. Então, como pode, pessoal? Se ele quiser mandar a carne, eu faço. E o arreio de trânsito, em relação à sinalização ou ausência dela. Se ele tiver um semáforo vermelho e ele mandar você passar, você corta a sua frente e não. Aí tem um outro problema. Você não tem nada para isso para ele. Tem um para frente e para trás. E aí, com relação à questão de fiscalização, que o agente de trânsito, ele pode mandar uma atravessão da pele. A maioria é um operador de trânsito. Ele foi ele não é um agente de trânsito. O agente de trânsito tem que ter uma ação de 200 horas. É uma qualificação, é um cuidado de terra. Se construir, contratou uma pessoa para trabalhar, praticamente aquele guarda municipal poderia ter a condição de agente de trânsito, porque não é diferente de agente de trânsito, é muito mais valor do guarda municipal. E aí, eu quero chamar uma das empresas aí para dar treinamento, que precisava só dar 10 horas de treinamento. Então, esse operador que ajuda, esse operador, ele não pode, se ele mandar você está aqui, ele não está autorizando isso. É uma operação. E todo mundo que a gente fala, não. Porque, às vezes, ele vai autorizar. Única vez que ele está fazendo a sua parte. Outra fiscalização não é só o risco de trânsito, não é fiscalização, é a gente de trânsito. E algumas eleições, fiscalizar, educar e operar. Assim como eu falei que o governo faz a operação de trânsito, que faz o de trânsito. Aí, você pode aprender. Então, você vai falar, se o governo não está fazendo os grupos dos papéis, aí você tem mundo. E o governo vai falar porque não deveria nem trabalhar aqui e também a operação de trânsito que hoje é feita. Vários casos, eu trabalho de assuntinhos, entendeu? Uma corrente que eu já estou. E as três distâncias, também, obrigação de levar o tráfego. São três distâncias na cidade,
buscar, nós temos o Detran como objetivo de claramente os próprios agentes, de fiscalização pesada, as vias municipais, o Detran e o Detran pode atuar na cidade quando faz convênio com a cidade. Por exemplo, a cidade não é municipalizada. A cidade não é municipalizada. Uma atuação das competências municipais feita por um agente estadual não tem valor. Quando o Detran estabelece as atribuições do Estado e do município, grosso modo, o Estado precisa priorizar a lei do condutor. Formação do veículo condutor, habilitação, veículos, responsabilidade do Estado. Ao município, tudo aquilo que é relacionado ao nosso nome também, está em situação de estacionamento pagado. E é o dia a dia da situação. Então, se não, assim, o índice não convém para que ele possa ter a reciprocidade que ela e aí essa velocidade não tem. Então, e o BPNG faz nas rodovias estaduais. Entendeu? BPNG estadual, BPNG junto com o Detran, nas competências estaduais, ou quando tem convênio, enfim, também na competência estadual. Eu o órgão de realização da Polícia Federal. Bom, eu vou falar uma coisa. O ato de caminhar foi transferido pelo tudo começou aqui. Aí tem um desses humanos, ou alguns deles, e esse negócio aqui. Todos os problemas do mundo já sabem quem inventou isso. Aí o que ele foi embora, a gente botou uma estrutura assim, atirou a carroça. A carroça fica se modernizando, e botaram transformador, aí alguém foi e botou o motor, e esse motor, essa carroça, o motor virou. Os carros estão se modernizando, até a maior inversão da indústria automobilística da história que era e quem é o nome muito público. Eu sou a gente precisa eu trabalhei mais de esporte coletivo. E hoje as pessoas trabalham, né? Teve uma situação que aconteceu comigo, eu estou dando uma aula no sábado, uma faculdade, e vejo que ele tinha um negócio de pequeno trabalho hoje. Eu vi que eu disse, não, se a gente também é indefinido, e você me São Paulo, não foi o Lula, e lá, o que a filha de fogo, e ele podia colocar aqui, ó, para ele botar a mão, para ele estourou. Eu tenho muita cara que a gente também vai ou seja, uma situação prévia,
Era praticamente justamente que eu vos falo uma alternativa de para a sociedade na nossa vida, né? Eu tenho que falar muito mais eu cuidar do nome de pessoas, tem muito enfim, mas esse cara, ele não é ele é do da comunicação e falando do grupo de não que eles falam crescer o adulto, ele comprar pagadinho. Tudo é relação com uma casa, você saber que não há nada. O problema é a filha. Não vai fazer até hoje pegando carro. Ele não vai fazer assim. A música natural, ele veio, mas então, assim, muita gente hoje em dia, não para a história. Então, nós temos que estudar. Inclusive, eu falar de secretariedade financeira, esse precisa ser avaliado pelo diretor. Não tem comportamento da secretaria. Aumentando esse comportamento. Então, vai lá pressionar. E essa vida, profissional, nós estamos agora, nós estamos no posicionamento, nós não estamos isso. Tem que discutir uma série de coisas e também passa o barco. E em função disso, eu estou fazendo isso. Falta de gestão. Ele vai levar a palavra e ficar maravilhoso do nosso cliente. Eu vou dizer para o trabalho, por quê? Porque o que eu vejo são os trabalhadores todos. E eu tenho que acompanhar. Aqui eu tenho a oportunidade de no grupo da entrevista, semana passada 2 vezes no patinete. Eu faço ainda, tenho que na frente e eu tenho também um fazer uma classificação no programa de rádio. Quando eu conselheiro, eu fiquei todo o treino na cadeira do crédito. Eu tenho um programa chamado Vitor Engenheiro, que vai comunicar de TV e hoje ele tem um programa. Internet, e vai dar mais de nada, daqui a agora, acho que eu vou entrar. E ele me disse que quinta-feira sai para ele, está conhecido falando, não é falar mais vezes que estava lá, e nada sendo puxado para falar. Aí eu fui no cabeça do canal, fazendo também novidade, sobre novidade, não, sinal maior. Não está sempre as terminas histórias. Todas as semanas tem um meio de parar para uma tinha, pode jogar lá, na sua aqui. O que eu digo, minha cabeça tem que ser história. A minha preocupação como profissional é estar aqui para a minha vida. A gente precisa de jovens, além disso,
especializarem, trabalharem, ganhar dinheiro, isso não precisa extraordinário para acelerar. Porque a sociedade não tem muito direito de informação. Também que eu estou segurando informações aqui. Vocês privilegiaram de estar aqui, às vezes não. Não está fazendo nada de ganho público. Então, eu penso mas não vou me dar em poder falar, apesar de a gente criar isso, 97 aqui, os diretores não muito bem. Se uma ação comunitária, que todo dia vai trabalhar em né? Muito bem. Fui lá na rádio para porque quisesse falar. E me dá atenção. Só eu vim aqui para fazer como assim isso aí? Vamos fazer um programa semanal. Aí fez o programa semanal. Você é doido, você vai para casa depois. 6 meses. A maior, 6 meses para a prefeitura, era transporte. Ele tem que explicar, logicamente, para a justiça, era uma oportunidade de falar com a sociedade. Eu não gostei de dizer para a casa, que ele não começar a sociedade. Eu vou dar uma informação. Eu vi nesse programa, o Congresso ano passado da NTP, uma figura chamada galera. Seria uma figura que apresentar lá o voto aqui, porque todo mundo se encantou que era diferente, né? Todo mundo falava claro que isso para mim e essa aproximação da sociedade, nós profissionais, fazer. Aliás, isso é importante nós aqui no Estado e nós trabalhos seriam relação com a sociedade. Então, vamos fazer isso, vamos explicar. E aí, muitas vezes, né, em função do transporte coletivo eficiente, pessoas teriam aqui nos vizinhos, no Brasil, obviamente, mas as pessoas buscam uma solução do transporte individual. Agora, também serviu para montar esse negócio aqui, da multa. E aí, temos hoje um autocarro e um autobus. Eu participei de um grupo de trabalho, uma proposição de uma multa de regulamentação na época do mototáxi. Mas eu não estou falando de quem eu participei para poder apresentar uma proposta que pudesse ser minimamente viável de segurança. Mas muito sabendo que ia ter problema. Mas, antes disso, eu já fiz uma declaração. Se ele considerar lá não tinha nada que foi fazer uma coisa. Mas tinha muito motocarro, a gente não tinha ainda. Não era possível regulamentar a motocarro. Por isso, nada que eu pudesse ser prisão, como referente para regulamentar. E o prefeito disse, agora, o motocarro está só morrendo aí. Você tem dois. Obviamente, não vai botar 5 mil fiscais na rua e vai vir para o país. Ele está feliz, ele está militar, todo e não mas não sou na minha não. Inclusive, eu fiz uma regulamentação para esse grupo de trabalho que a gente fez. Eu sempre estava falando, isso aqui é bom, que a gente pode chegar na prefeitura e dizer, faça isso aqui, e aí os acordados, se vocês quiserem, eu preciso ser inimigo. E a gente chegou a regulamentar. E outra questão do modo qualquer, tem um bloco menor, tem uma experiência, agora, o nível da nota, você atenta contra, se você não tiver, é o nível de experiência a cidade começa pequena, aí começa a ter pontos de correspondimento,
esses pontos vão ficando trechos, os trechos vão aumentando e a cidade que ninguém vai parar. Então, o que pode, precisa e deve ser feito? Aí a gente começa a falar sobre, finalmente, a teoria falar. Mobilidade humana, com uma política pública. Já digo por quê? Mas tem prioridades. Nós temos que pensar. Se fizermos hoje, todo mundo fala, óbvio que, em primeiro lugar, tem que ser transporte. Em segundo, na escala de prioridade, os ônibus, em terceiro, os carros. Aí, tudo coloca de que não é assim. Isso deve ser transporte coletivo. Por quê? Porque se tiver transporte coletivo de qualidade, você vai reduzir e vai dar mais condições, inclusive, porque o transporte é do primeiro e do último quilômetro de deslocamento. E a capilaridade daquele deslocamento. Você deve ter um ônibus, o ônibus não vai vez na sua rua. Essa capilaridade está pelo andar ou uma mistura. Tem uma coisa chamada intermodalidade de transporte. Eu tenho aqui, por exemplo, junto de um terminal e ônibus, você está no estacionamento de carro. Porque o carro é uma modalidade de transporte. Isso dá certo em algumas situações. No PPC, eu ia apresentar um PPC sobre os funcionamentos e esse de 70, descobri, e esse PPC em 96. Não acreditei que era uma transição, mas eu não sei se. E aí eu consegui levar a história de não sei, mas eu estava com o meu ponto. Eu lembrei tudo que eu estava aqui. Não fez. Depois que ele resetou, a gente no primeiro carnaval eu cheguei lá, o bairro conhecido do carnaval nos corpos, que eu assinei uma menina, uma organização especial. Ele criou o transporte com vários daqueles produtos da década de 70, e no estudo que eu fiz em 96, criou o expresso político, que hoje todo o campo tem. Até hoje existe. E o Catarina, o expresso traído do centro de Recife, obviamente que eu tinha que dar certo. Então, e ele aqui trânsito no roteiro para até e uma galinha lá. Mas a gente conseguiu fazer o negócio dar certo. Não tem dificuldade de encontrar uns residentes que acham que eles não fazem bem trabalho, que é coisa fora do. Tem um empresário, até disse depois, eu só fiz o que você estava lembrando no governo, mas eu não tenho problema dele. Não deveria ter feito. Ele já estava com 4 anos no primeiro dia. No último dia, ele tinha um cartão. E até hoje, tinha copiado. Por quê? Porque era nessa lógica. O primeiro e o último quilômetro, você entendeu lá outro tipo de transporte. Isso não quer dizer que, quando eu falo que o transporte coletivo intermediário, é um desenho que Francisco tinha um amigo que atua na área ali. Eu defendo responsáveis que os veículos maiores têm que cuidar dos menores.
Ele fala, agora tem que cuidar dos menores. Então, o caminhão, o carro, a moto, a bicicleta e chega nos pedestres. E por que eu falei que sistema de prioridade? Reforçando aquilo que eu estava dizendo. Um ônibus com mais ou menos 30 metros quadrados, com 72 pessoas no dele. Essas 72 pessoas vão ocupar com bicicletas 90 metros quadrados. Então, 72 pessoas vão ter 60 carros, eu vou tentar pesquisar esse carro no Pinhão 2, e dá para 1.000 metros quadrados. Aqui, uma modernização de uma força histórica da Mercedes, na década de 70, na Alemanha, eles fizeram 7 pessoas de um trem e carros com bicicleta e ônibus. Esse livrozinho aqui, eu deveria utilizar toda a vida que fala milhares de coisas, milhares de muito tempo sobre isso. Está claro que a solução do trânsito é mais forte. Porque, olha isso. Então, ele julga que um ônibus que transporta cerca de 70% dos passageiros tem uma via de quase 5%. Se tiver que vai ter 30%, você está transportando 70% da população. Os outros 20% do pedestre vão ocupar os 65%. E aí, a calçada também é via. Isso é um problema que também bate muito forte. Não, você vê as prefeituras dizendo que a responsabilidade da manutenção da calçada é do proprietário do imóvel. Como eu sou engenheiro que gosta de legislação, o problema a lei federal. Que é via? Via é um espaço viário, seguro. Pessoas e veículos. Pessoas que não se não tiver veículo. Também via. Então, esse tem sido uma coisa que eu tenho tentado também com os prefeitos, ele tem feito um bom trabalho com isso. Tem área não eu gosto agora, rola tudo não fez. Só que um problema. Não tem aquilo que eu falei lá na definição de uma realidade. Na digitalização da festa. Não tem nem a preparação para a acessibilidade. Podia fazer um pedido de carta, direcional e de um estado. Direcional é aquele que tem os pratinhos, o estado que tem os pontinhos. Então, não tem. Aí, nunca tem o indicado no papel do indivíduo. A gente fica com a boa vista, que ele, como arquiteto, falando bem, quando a boa vista fica aqui, de fato, para o pedestre, está. Como é que você vai separar a pena de fogo? Pouquíssimas pessoas falaram esse trabalho de recuperamento para esses serviços. Sem prioridade é isso, com prioridade não pode aqui. A prioridade é show e nós não escolher tentar melhor. Mas, quando a prioridade, elas são um pouco avançadas. E olha que universidade de exemplo até casada, o universidade é muito bom. Você tem que aumentar a televisão, né? Não.
Não,